paz de Deus com todos, com todas. Eu fiz um vídeo agora há pouco sobre diálogo, mas eu não falei especificamente e agora eu quero falar, eu preciso falar sobre relacionamento. Gente, para quem não é casado, procure uma pessoa que fale a mesma linguagem que você. Como assim a mesma linguagem? Precisa ser uma pessoa que você consiga ser você mesma, que você consiga falar as suas ideias, falar da sua vida, falar do teu passado, falar dos teus erros, falar dos teus defeitos. Ser verdadeiro com essa pessoa. Tem que ser verdadeira com essa pessoa. E ela te aceitar do jeito que você é. Sem fingimento, sem tentar ser o que você não é, sem tentar se sacrificar para agradar o outro, sem tentar mentir sobre você, nada disso. Tem que ser honesto, gente. Porque primeiro, se você mentir, você tá enganando a si mesmo. Porque cansa você fingir que é uma coisa que você não é. Cansa você manter uma máscara, isso cansa, tá? Eu mantive uma máscara. Quando eu tava casada, eu queria tanto que o meu casamento parecesse perfeito que eu fingia que eu tava feliz e eu não tava feliz. Enfim, aprendi com os meus erros e, pretendo nunca mais cometer os mesmos erros, mas enfim. Voltando ao início, se você não é casado, procure alguém da mesma igreja que você, da mesma fé que você, ou com as mesmas ideias que você, se não for sobre religião, sobre várias ideias, procure pessoas que pensam como você, que tenha muito assunto, que vocês gostem de passar muito tempo conversando, isso é essencial. Isso é essencial. Essa amizade inicial é essencial para o relacionamento. Essa leveza, você gostar de estar junto com a outra pessoa, você se sentir bem do lado da outra pessoa, sabe? Quando você conversa, não vê o tempo passar, você não se importa e não se preocupa com mais nada lá fora, porque você se sente completo. Pelo menos na teoria, eu imagino que seja assim. Porque quando a gente gosta de estar com alguém, o mundo pode estar acabando lá fora que você não está preocupado, que você se sente inteiro aonde você está, certo? Mas enfim. Então, se você já é casado com uma pessoa que às vezes você converteu depois, ou às vezes você tá indo pra igreja, a pessoa não concorda, eu sinto muito te dizer, mas a tua luta vai ser grande. Por quê? Porque vai pesar mais sobre quem tá buscando a Deus mais do que o outro. Por quê? Porque assim, o casamento dá certo quando existe um equilíbrio. Os dois lutam pelos mesmos objetivos. Agora, quando uma pessoa tá indo pra igreja e a outra não está, automaticamente o fardo fica mais pesado sobre aquela pessoa que está buscando a Deus, né? E a outra pessoa vai contra, o adversário vai usar a outra pessoa para te desanimar, para te afrontar, não em todos os casos, né? Mas enfim, vai ser muito difícil. Mas o que fazer? Se você tá nesse relacionamento onde a outra pessoa não concorda que você seja crente, que você seja evangélico, que você vai para a igreja, procure um meio termo, procure um equilíbrio na relação, no relacionamento. Mostre para o seu parceiro, para sua parceira, que você não está fazendo nada de errado. Primeiro, não deixe ele pensar bobagem, pensar que você está indo na igreja, sei lá, porque o adversário é tão sujo que às vezes põe na cabeça da outra pessoa que você tá indo na igreja já querendo arrumar um evangélico para você, uma outra pessoa para você. Enfim, mostre pro seu parceiro, pra sua parceira, que você tá procurando ser uma pessoa melhor.
Por isso que você está buscando a Deus, que você precisa de Deus, que todos nós precisamos de Deus, que você está buscando ser uma esposa melhor, um esposo melhor, tá fazendo as coisas certas, que Deus vai abençoar vocês. Não pressione a outra pessoa, jamais. Não pressione para ser crente, para ela ser crente, para ela ir com você na igreja. Convida sem pressionar. Não force a barra. Não exija que a outra pessoa entenda o que você já entendeu. O que Deus mostrou para você, não mostrou para ela. Então não tem como você exigir que ela enxergue as coisas como você enxerga. Não force a barra, não force a outra pessoa a ir na igreja, aceitar as coisas, aceitar passar muito tempo na igreja com você. Não. Se ela for um dia, já agradeça, não force. Se ela não for, não reclame, tá? Eu, infelizmente, né, eu vou citar aqui, eu conheci uma amiga minha que ela forçou tanto o marido dela a ir para a igreja e batizar, que ele batizou sem conversão. Enfim, não dá certo, gente. Esquece, não dá certo. As coisas de Deus não é por força. Não é por força, porque é Deus que entra no coração. O que a gente pode fazer é dar um bom testemunho, é amar aquela pessoa, mostrar, refletir para ela que você tá se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais consciente dos seus erros, porque às vezes a gente não admite que tá errado, né? A gente quer ter a razão. E Deus mostra isso pra gente, que a gente erra, que nós estamos errados. A gente não tem que mudar outra pessoa, a gente tem que mudar nós mesmos. Deus mostra isso pra gente quando a gente começa a entender as coisas de Deus, que não devemos lutar contra as pessoas, a gente tem que lutar contra nós mesmos, contra o nosso pecado. Mudar a nós mesmos, tá? Então, trata a outra pessoa super bem, seja a melhor esposa, seja o melhor esposo, porque daí aquela pessoa vai falar assim: meu Deus, eu tenho o privilégio de ter essa pessoa do meu lado. Eu sou uma pessoa abençoada, eu vejo Deus nessa pessoa. É isso que você tem que mostrar. Mas não é todos os casos que a outra pessoa vai entender, que vai ver Deus em você. Porque depende de Deus querer ou não mostrar para essa pessoa, querer ou não fazer uma obra com essa pessoa. Só que não depende de você, não depende de nós. A gente não manda, Senhor, eu quero que o Senhor muda o meu esposo, muda ele. Gente, nós não mandamos em Deus, nós não obrigamos a Deus a nada. E ele faz a obra na vida da outra pessoa se ele quiser, se ele achar graça, se ele tiver planos de salvação com essa pessoa. Mas, se você tiver casado, vai ter que ter paciência, vai ter que aguentar a outra pessoa, a não ser que seja um relacionamento abusivo. Se a outra pessoa te humilha, te maltrata, te xinga, te ofende, te bate, se ela Relacionamento abusivo, gente. Eu acho que a maioria das pessoas sabe o que é um relacionamento abusivo. Às vezes não é só fisicamente, não é só a mulher não apanha, mas o homem faz a mulher se sentir péssima, se sentir um lixo, se sentir feia, se sentir inútil. Enfim, o homem consegue fazer isso, a mulher também consegue fazer isso com o homem, né? Infelizmente, não é só em caso de mulher que é maltratada dentro de casa, tá? Existe, ó, o caso do Johnny Depp aí, ó, que tá passando aí, quem quiser ver, meu Deus, foram parar na justiça. Por quê? Porque ela era uma pessoa doente, ela é uma pessoa doente, né? Para os outros lá fora, uma pessoa normal, mas dentro de casa, só quem conhece é quem está dentro de casa, né? Por isso que a gente não deve julgar. Ai, porque fulano saiu de casa, porque fulano brigava. Nós não devemos julgar, porque nós não estamos morando com aquela pessoa. Só quem convive que sabe como que é. Então,
não cabe a nós julgar, independente do caso, nem o que eu citei agora. Realmente, eles foram na justiça, é feita uma investigação, tudo, mas é só Deus que sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Então, não cabe a nós julgar o caso dos outros. Mas, o que eu tô falando aqui é que nós, como cristãos, como cristãs, se você estiver num casamento onde vocês não falam a mesma língua, isso é um nível espiritual, gente. Isso eu tô falando um nível espiritual. Porque às vezes você tá fazendo a tua parte, mas a outra pessoa tá sendo usada para te afrontar, para te desanimar, para te desestruturar. Você vai ter que orar muito, buscar muito a Deus e buscar as armaduras de Deus para você lutar com as armaduras certas, com as ferramentas certas contra o adversário que tá na pessoa e não odiar a pessoa. Você tem que entender que ela não tem a mesma visão que você, a mesma espiritualidade que você. Você vai ter que perdoar, você vai ter que amar, você vai ter que respeitar. Só que em caso de, volto a falar, em caso de relacionamento abusivo, é diferente. Você tem que buscar ajuda. Vai no teu cooperador, no teu pastor, no teu ancião, procura um psicólogo. Se os irmãos, se for caso de abuso psicológico ou físico, vai na polícia. Vai na polícia. Porque às vezes a outra pessoa tá precisando levar um susto, porque isso é bíblico, gente, é bíblico. Assim, se ambos estão fazendo a sua parte, agora deixa eu falar assim, se não tiver ocorrendo abuso, se ambos estiverem fazendo a sua parte, o marido fazendo a parte de marido, a mulher fazendo a parte de mulher, porém não tá tendo uma concordância sobre a igreja, sobre a religião, então vocês têm que entrar num meio termo, vocês têm que entrar num acordo, achar um equilíbrio para que funcione. Nem ele pode proibir você de ir na igreja, ou ela, né? Você não pode te proibir de buscar a Deus, de servir a Deus, né? E nem você tem que afrontar o teu esposo, a tua esposa, por causa de religião. Porque Deus não quer isso. Deus é união. Deus não é a favor do divórcio. Deus é a favor da família, do casamento. Deus tem que ser a base do relacionamento. Só que às vezes o relacionamento já começou sem Deus. Então, depois você começou a buscar a Deus e daí as coisas ficou difícil. Busca a Deus, continua buscando a Deus, não deixa de servir a Deus por nada. Quem tá passando por uma situação, um relacionamento difícil, busca a Deus, busca mostrar pro seu esposo que servir a Deus é um privilégio, que você tá se tornando uma pessoa melhor. Deixa ele ver o operar de Deus em você, sem forçar. E eu volto a falar de novo. Diálogo, diálogo. Se existe amor no relacionamento, existe solução para qualquer conflito. Através do diálogo, através do respeito, através do carinho. Mas se existe abuso, infelizmente, você tem que duvidar se é amor que existe no casamento. Às vezes não é amor mais, às vezes é dependência, às vezes é chantagem, às vezes é pura maldade mesmo de ver a outra pessoa dependente da pessoa, sabe? Mas enfim, gente, cada caso é um caso. Eu sei que existem muitas mulheres sofrendo por causa de casamento, muitas famílias. Os filhos, então, meu Deus, como os filhos sofrem dentro de um relacionamento, de um casamento abusivo. Gente, não tem coisa melhor do que você ter paz dentro da sua casa. Então, não seja uma pessoa que põe
obstáculos. Deus não quer, Deus não é um obstáculo no seu casamento. Deus não pode ser um obstáculo no seu casamento. Igual eu vi outra reportagem da Karina Bach, meu Deus do céu, nem sei se eu posso falar o nome dela aqui, né? Mas meu filho me interrompeu aqui, me perdi um pouco aqui, mas eu vou tentar continuar. Então, no caso da Karina, estão falando que ela é uma evangélica fanática. Gente, ninguém tá na pele dela ou do marido dela para saber exatamente os porquês, né? Mas Deus, volto a falar, Deus não é um tropeço no casamento, muito pelo contrário, Deus é a união. Se existe amor verdadeiro entre essas duas pessoas, eles têm que achar um jeito de se reconciliar, de fazer dar certo. E se, vamos supor, aqui, que ela seja mais crente, que uma pessoa seja muito mais crente que a outra, tem que buscar um equilíbrio que fique bom para os dois. Para os dois. Não é só tá trancado dentro de um quarto orando, a não ser que você fez um propósito, um tempo ali, diante de Deus, mas você tem o teu papel de esposa, de esposo, você tem que priorizar a tua família, Deus acima de tudo, né, em primeiro lugar, mas achar um equilíbrio que fique bom pro esposo, para a esposa, porque você tem o teu papel de esposa, você tem o teu papel de esposo dentro de casa. Então, você não pode deixar de fazer esse papel achando que assim você vai estar agradando mais a Deus se você está desagradando o teu esposo, a tua esposa. Não funciona desse jeito. Tem alguma coisa fora do eixo aí. Então, você tem que buscar o equilíbrio que fique bom para a família, que fique bom para os filhos, que fique bom para você servir a Deus com sabedoria. Buscar com sabedoria. Porque às vezes a gente age pelo nosso impulso, pela nossa vontade de servir a Deus, às vezes, só que às vezes Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Porque o que Deus mais quer de nós é o bom relacionamento com Deus, o bom relacionamento com as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus, que Deus deixou os ensinamentos, os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não ama o nosso próximo, não respeita o nosso próximo, então, a partir daí, os negócios já desanda tudo. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu embolei um pouco aqui no final, mas é isso, gente. Diálogo, com respeito, com amor. E Deus vai dando sabedoria, Deus vai encaminhando as coisas. Não deixa de buscar de Deus, gente, não deixa. De maneira nenhuma. Meditar em Deus sempre, sempre. E pensar tudo que a gente vai falar, porque às vezes a gente quer resolver um problema, a gente acaba criando problema se a gente falar demais. E se a gente não falar e guardar só pra gente também, igual eu falei no outro vídeo, às vezes a gente não resolve um problema. Então tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio nas relações, tem que haver um equilíbrio no diálogo, na convivência, enfim. Gente, é isso. Eu não quero deixar o vídeo muito comprido, porque senão ninguém tem paciência de ficar me ouvindo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria para você saber lidar com as dificuldades, com as crises no relacionamento, tá bom? Na criação dos filhos, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.